Olá, estamos de volta no especial Intercâmbio, aqui gravado direto da rua coberta do Campus 2 da Fevale, onde ocorreu a quarta-feira de intercâmbio da universidade. E agora nós vamos falar sobre um destino mais exótico, que é Malta. Está aqui o Clóvis, da Conexão Malta, né, do grupo Casil Intercâmbio, e também o Ângelo, que foi para Malta, né, vai nos contar experiências de Malta. Então, Clóvis, esse é um destino mais exótico, né? Quais são os atrativos de Malta, assim, que vocês indicam para quem vai procurar a agência? Malta é um país que ele se difere bastante por causa da temperatura, né? Porque é um país que tem no ano todo é calor, então é um destino bem legal para quem quer o ano todo calor, fugindo um pouco do frio da Europa. É um destino diferente também porque o índice de brasileiros é muito baixo. Tu encontra muito mais alunos europeus do que brasileiros. Então, a cada turma, que normalmente de cursos de inglês tem 12 alunos, e em outros países como Irlanda, Canadá, a média de 5 alunos por turma, Malta tu encontra de 1, no máximo 2 alunos brasileiros por turma, né? E os outros alunos normalmente são do leste europeu, polonês, ucraniano, russo, né? Que fogem para Malta pegar um pouquinho do calor, conhecer a praia que tem em Malta, porque muitos filmes foram filmados em Malta, por ser um destino bem legal, como o filme Troia, do Brad Pitt, Lagoa Azul, Conde de Monte Cristo. Então é um destino bem legal para conhecer um pouco da história da Europa também, porque Malta é um ponto estratégico da Europa que o pessoal usava para ir para África ou Ásia, né? Então todo mundo passava, suas embarcações estacionavam ali, então a Inglaterra usava muito aquela área. Então é um país bem interessante por causa disso. E uma outra coisa bastante legal de Malta é que é um país bastante católico, né? Muitas igrejas, né? Então isso aí fascina bastante o pessoal. E o Ângelo pode nos contar um pouquinho, então, né, de como é que é... Quanto tempo tu ficou lá em Malta, Ângelo? Eu tive a oportunidade de ficar 2 meses em Malta. Foi uma experiência maravilhosa. Eu estava procurando algo diferente, algo exótico, algo que não fugia um pouco do que todo mundo faz, né? E Malta encaixou perfeitamente nessa escolha. Foi muito legal a experiência, né? E essa questão das paisagens, praias, como o Clóvis falou, como é que é lá? É um choque, porque é uma paisagem que a gente não está acostumado no Brasil e em nenhum outro local que eu já visitei, né? Porque eles têm um tijolo amarelo específico de Malta, então toda a cidade é basicamente um amarelo queimado, com contraste do bem azul do oceano. Então é um amarelo queimado com o contraste do azul. É bem legal, bem bonito, diferente. E ele parece um cenário de filme, por isso tem muitos filmes que foram filmados em Malta. Porque toda a estrutura da cidade é antigo, né? E também tem alguns parques arqueológicos em Malta que dizem que foi as primeiras cidades do mundo. Então, essa parte histórica é bem forte em Malta e me agradou muito, né? Fiquei muito contente com essa escolha. E o Clóvis falou que é calor lá o ano todo. Como é que é o calor? É muito quente, assim? Sim, é parecido com o deserto, né? Então, assim, eles têm toda a cultura árabe, né? Então, no verão, que é o oposto aqui do Brasil, é muito quente, né? Cai a temperatura de noite, porque é deserto, mas durante o dia é muito quente. Uma curiosidade que o sol lá, apesar que é forte, ele não queima tanto que nem aqui no Brasil, né? Então eu conseguia ficar no sol no meio-dia sem protetor. É muito menos nocivo, né? No inverno deles é muito mais ameno que na Europa, né? A temperatura cai, mas é muito mais tranquilo, né? Não é frio que nem no restante da Europa. É a temperatura do Mediterrâneo. E como é que é o povo de lá? É receptivo? Os malteses são muito receptivos, né? Eles são alegres, eles gostam de recepcionar os alunos, eles gostam de falar inglês, são educados, né? É muito primeiro mundo lá, então a recepção foi maravilhosa. Não tenho palavras para descrever como foi bom essa experiência. E quanto à cultura deles, o que te chamou mais a atenção? A cultura deles antigamente, como não tinha ar-condicionado, eles foram muito preparados para o sol escaldante, né? Então as ruas são muito estreitas, então para fazer sombra, a culinária é diferente, né? Então eles têm que é peculiar de Malta, é a mistura da cultura árabe
com a cultura italiana, que é próximo dali. 1h30 de ferry, de barco, consegue estar na Sicília, né, que é uma parte da Itália. Então esse mix de Itália com árabe é bem interessante, é único. Ah, que legal. E tu foi lá só para estudar ou trabalhou também? Não, eu pude estudar e conhecer a experiência de outros brasileiros, né? Poucos brasileiros, mas alguns que estão lá. Então foi bem legal. Tá, e Clovis, esse é um destino, né, da agência, mas vocês têm outros destinos também. Sim, a gente trabalha com o Grupo Casil Intercâmbios, né, que é uma agência que começou com esse nome e depois a gente começou a ver que nossos clientes precisavam de mais informações a respeito dos países que eles gostariam de viajar. Então, a gente vendo essa necessidade, começamos a criar sites e empresas direcionados para cada tipo de cliente. País. Então a gente tem o Conexão Malta, que é para pessoas que querem ir para Malta. Então nosso site tem todas as informações referentes a Malta, comida, como estudar lá, como morar lá, como é que é a cidade. A gente tem o Conexão Canadá, também tem todas as informações que as pessoas procuram no Conexão Canadá, como fazer curso lá, como trabalhar no Canadá, como é que as universidades no Canadá, como é que é morar em casa de família, como é que é morar em casa de estudante. A gente tem a Conexão Nova Zelândia, Conexão Estados Unidos, Conexão Irlanda, que também é um destino bastante procurado, e um destino bem incomum também, que só nós no Brasil temos, além de Malta, que é a Conexão Chipre também, que é um local bem legal, que o pessoal que é praia também, que quase ninguém conhece também, e o nível de brasileiro é muito baixo também. O Chipre esteve nos noticiários, né, dos Sim, bancos do Chipre. Porque o Chipre é um país muito próximo à Grécia, e como está tendo um colapso muito forte com a Grécia de dinheiro, o Chipre, por estar próximo e fazer parte da Europa também, ele acabou sendo afetado nos bancos. Então está tendo uma dificuldade muito grande de ter dinheiro em bancos, que é quase o mesmo caso que teve na Argentina, que quando não teve dinheiro nos bancos, o pessoal não conseguia sacar dinheiro. E essa questão do Chipre seria destinada às pessoas que têm mais interesse por economia, por essa questão, ou não? Não, é bem destino igual, muito parecido com Malta. É pessoas que querem fugir um pouco do usual, de ir para o Canadá, ir para os Estados Unidos e não querer encontrar brasileiro ou asiático, né, que são os povos mais... tem mais gente estudando inglês, né? E ir para um destino que tu possa encontrar europeus, outras pessoas mais mix de estudantes mundiais, né? Então tu fazia amizade com espanhol, ucraniano, russo. Então tu vai ter não só asiático e brasileiro, que é o que acontece. Clovis, e essas conexões, né, específicas para cada local, seria um diferencial do grupo? É um diferencial porque todas as conexões que a gente oferece, a pessoa que atende o estudante intercambista morou no país. Então isso é um diferencial muito grande. Então eu tenho uma pessoa que morou em Malta, então ela vai explicar tudo, Malta vai passar um pouco da experiência dela para o estudante, que é o que ele precisa, né? Até para os pais, para ficarem mais tranquilos. Tem outro estudante da Irlanda, outro do Canadá, então a gente foca muito nisso, ser especialista e que a pessoa que tenha vivido toda essa experiência passe para o estudante essa experiência para ele não ficar com dúvidas e ir bem preparado para chegar aí no Canadá ou chegar em Malta, não ter surpresas, né? Que às vezes acontece. E quem vai preparado aproveita mais, né? Porque já tem conhecimento, já... Quem está preparado, né? Eu acho que essa é a função de uma agência de intercâmbio, é preparar o estudante para ir para lá. Ele não chega com surpresas, né? Que possa acontecer. Então são coisas que eles já sabem que tudo aquilo já estava programado, ele já sabe como vai chegar no primeiro dia de aula, como é que vai ser a residência dele, como é que ele vai andar de metrô, conhecer a cidade, né? Como é que pode até procurar emprego nas cidades dos países que permite o trabalho. Então isso que é o bom da agência, preparar o estudante para viajar. E Ângelo, como é que tu chegou lá em Malta? Tu sentiu preparado assim? E qual que é a experiência que tu trouxe hoje, né, na bagagem desse intercâmbio? Quando eu cheguei em Malta foi super tranquilo, porque já tinha o pessoal da escola na recepção com a placa do meu nome, né? Então isso me deixou super tranquilo, né? Isso me deixou mais seguro para poder conhecer o país. E a experiência, sim, para quem deseja fazer algo diferente, né, exótico, e que agregue também no aprendizado não só cultural como da língua,
Malta é uma ótima escolha. E por tu ter escolhido um local diferente do usual que as pessoas viajam, né? O que tu trouxe de mais importante hoje, tu ter conhecido um lugar bem diferente, assim, mais exótico? Acho que é a riqueza cultural que eu adquiri nessa experiência, né? Ter o contato de tantas culturas misturadas, vivendo muito bem assim esse mix de culturas, né? Então isso deu para ver que o mundo pode ser melhor. Claro, porque te abre os horizontes, né? Sim. Tendo contato com outra cultura. Tem alguma coisa que te chamou a atenção que é muito diferente aqui do Brasil? Tudo, né? Mas assim, ó, vamos pegar exemplo a culinária. Eles comem cavalo e coelho. Comem boi e vaca também, não? Como a gente? É, mais cavalo e coelho, então isso é diferente, né? E a língua deles também, eles além de todos falarem inglês fluentemente, eles também têm uma língua, o maltês, que é uma língua escutando ela é árabe, mas a escrita é ocidental. A única língua fonética que é árabe, mas com a escrita ocidental. Então isso é muito diferente. Algumas ruas têm escrito em inglês e maltês. Então isso é único, né? Só tem lá. Até uma curiosidade, os árabes entendem eles, mas eles não conseguem entender os árabes. Mais ou menos como nós, que os argentinos, às vezes tem dificuldade de nos entender, a gente entende eles melhor. Né? Então isso que me chamou a atenção também, né? Sim. E pra gente já ir finalizando, assim, o que tu diria pra quem tem dúvida, faço ou não faço um intercâmbio, assim? Quem não tem medo do diferente, e que é um inglês de qualidade, um local exótico, pode ir, é tranquilo, é muito legal e não vai se arrepender. Tanto que outros brasileiros que estavam lá, eles todos acabaram renovando o tempo que estavam lá, né? Então a satisfação é muito grande. Tá certo. Então, Clóvis, para a gente finalizando, gostaria que tu deixasse os contatos para quem quiser conversar com vocês do Grupo Casil. Tá. Todos que gostariam de conhecer a nossa agência ou entrar em contato com a gente nossa agência fica em Porto Alegre, na rua Dr. Timóteo 208. O telefone da agência é 51-3222-3050. E para quem quiser acessar o nosso site, você entre em conexãocanadá.com.br, conexãomalta.com.br, conexãonovazelândia.com.br, conexãoestadosunidos.com.br, conexãochipre.com.br e conexãoirlanda.com.br. Legal. Então é só colocar o Conexão, nome do país, .com.br e aí vai ter todas as informações que precisam para conhecer o país. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, né? Ricas informações, por sinal, pela entrevista de vocês. Nós que agradecemos. Boa noite a todo mundo. Boa noite. E agora nós ficamos por aqui com mais essa entrevista do Grupo Casil Intercâmbio. E nós gravamos entrevista aqui direto da Feira de Intercâmbio, realizada na Fevale. Até mais. Tchau.